E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo, pois é, temos Portuguesa e Corinthians nesse sábado, jogo no Pacaembu, é isso aí, o Corinthians está de volta na saudosa Maloca, que saudade do Pacaembu, hein? Que saudade, já faz um tempinho que o Corinthians não joga lá, se não me engano, desde 2019, né? Se não estou enganado. Enfim, então voltamos a jogar no Pacaembu, um Pacaembu reformado, sem o tobogã, que lástima. Mas enfim, vamos encarar a Portuguesa lá. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians, tá? E o possível time, galera, que eu coloquei aí, eu não vi prévia nenhuma, tá? Mas o time que eu coloquei aí, vocês estão vendo que é Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, Ranieri, Rian, Alex Santana, Igor Coronado, Thales Magno e Romero. Por que que eu coloquei essa escalação? Porque eu imagino, né, e eu também faria isso, que o Ramon Dias vai poupar jogadores, porque na quarta-feira teremos pré-Libertadores. Pois é, a Libertadores vai começar para o Corinthians na próxima quarta. Então eu imagino que o Ramon vai querer mesclar o time aí, tá? O Corinthians já tá classificado, já tá praticamente garantido no primeiro lugar do grupo, então eu imagino que vai poupar jogadores, tá? Então eu coloquei esse time aí, né? Desse time que eu coloquei, somente 2 iniciaram contra o Santos, que é o Hugo Souza e o Ranieri, mas podem pintar outros jogadores aí, né? O Charles, por exemplo, eu espero que não. O Maicon, talvez o Maicon ganhe uma primeira oportunidade de titular. O Pedro Raul também é uma opção. Ou talvez o espanhol lá, que até agora não fez nada no Corinthians. Mas enfim, como eu imagino que o Ramon Dias vai mesclar o time pensando na Libertadores, eu acho que essa pode ser mais ou menos a base que vai enfrentar a Portuguesa, tá? Vamos ver se ele vai poupar mesmo, mas eu imagino que ele vai, tá bom? Vamos esperar no sábado para ter certeza. E agora vamos para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Portuguesa, né? E ao todo na história foram 259 jogos. Então o jogo desse sábado é o jogo 260, tá? 144 vitórias do Corinthians, 60 da Portuguesa e 55 empates. Então o Corinthians, cara, tem mais do que o dobro do número de vitórias da Portuguesa. Portuguesa, freguês histórico do Corinthians aí. Gols no confronto, 850 com 515 do Corinthians, 335 da Portuguesa, beleza? É isso aí. E agora vamos ver aqui Corinthians e Portuguesa por estádios. Eles mais se enfrentaram no Pacaembu, que é o palco do jogo desse sábado. E foram 80 vitórias do Corinthians e 33 da Portuguesa, cara. Nossa, 153 jogos e o Corinthians 80 vitórias aí. Corinthians e Portuguesa por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulista, 165 jogos e o Corinthians também uma ampla vantagem com 91 vitórias a 38 da Portuguesa. Também tem jogos pelo Brasileirão e Torneio Rio-São Paulo, beleza? Os maiores artilheiros do Corinthians contra a Portuguesa e o maior é o Cláudio, né? 23 gols em 44 jogos. Depois vem Baltazar, 22, Neco tem 13, Di Maria, Flávio e o Teleco, 12, Servilho, 10, Rivelino, Carbone e o Tatu, 9 gols cada um, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Portuguesa foi no dia 12 de junho de 1921, há 104 anos, e o Corinthians goleou 5-0 pelo Paulistão. Então logo no primeiro jogo o Corinthians já meteu um 5-0 neles, né? A maior goleada do Corinthians contra a Portuguesa foi um 10-1 no dia 2 de janeiro de 1927, jogo pelo Paulista Extra, né? 10-1 pro Corinthians, cacetada.
Meu Deus, eu tô falando, a Portuguesa é freguês histórico do Corinthians. A maior sequência invicta do Corinthians contra a Portuguesa, 14 jogos. E durou de 1924 a 1931, beleza? E agora tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Portuguesa, né? Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Corinthians e 1 empate, né? Vocês estão vendo que ficaram 8 anos sem se enfrentar Corinthians e Portuguesa. A Portuguesa caiu, ficou longos anos aí na Série A2 do Paulista, não conseguindo voltar, enfim. Voltou aí recentemente em 23 e ano passado, no último confronto, o Corinthians venceu 2-0, tá certo? Então é isso. Vamos olhar aqui a tabela do Paulistão. Vamos entrar na 10ª rodada, tá? Faltam 3 rodadas, mas pra gente faltam 2 jogos. O Corinthians já jogou pela rodada 11, né? Já jogou e já venceu o Novo Horizontino, né? Uma vitória milagrosa pelo que foi o jogo, mas vencemos. Enfim, tá aí os jogos Portuguesa e Corinthians. Eu não sei porque aqui tá no Canindé, porque o jogo é no Pacaembu, né? Mas no GE tá no Canindé, né? Mas o jogo é no Pacaembu, tá, gente? O Canindé, se eu não tô enganado, vai passar por reformas, né? Se eu não tô enganado. E vai demorar uns 4 anos a reforma do Canindé, eu acho. Enfim, mas o jogo vai ser no Pacaembu, o GE não atualizou ainda. E vai ser às 6h30 neste sábado, tá? O jogo que abre a rodada é Ponte Preta e Botafogo, né? O Botafogo tá no nosso grupo, mas não nos alcança mais, então, enfim. Mas eu vou torcer pra Ponte Preta, né? Por quê? Porque a Ponte Preta tá no grupo do Palmeiras e tá na frente do Palmeiras. Olha aí, ó. Que coisa, hein, Palmeiras? Se a Ponte Preta ganhar, hein? Vai lá, Ponte, vamos ganhar e torcer pro São Bernardo vencer na rodada também, né? Vamos ver se o São Bernardo ganha do Guarani. E o Palmeiras pega o São Paulo, hein? Tem um Palmeiras e São Paulo aí, tomara que um empatezinho, né? Pra complicar mais os dois. Mas uma coisa interessante, galera, é o seguinte. O Corinthians, vocês estão vendo aí, tá com 25 pontos, líder do grupo disparado e líder geral do Paulistão, tá? Uma coisa interessante, tá? Matematicamente falando, apenas 3 times, podem ultrapassar o Corinthians na liderança geral, matematicamente falando. O Mirassol, né, que tá no nosso grupo, ainda pode nos alcançar. E 2 times do grupo D, o São Bernardo e a Ponte Preta, tá? O São Bernardo pode chegar a 28. O São Bernardo pode chegar a 28 e a Ponte Preta pode chegar a 27, tá? É isso, né? São Bernardo chega a 28 e a Ponte Preta a 27. O Corinthians tem 25, então matematicamente esses times ainda podem alcançar o Corinthians, tá? E uma coisa interessante, nenhum clube grande alcança mais o Corinthians nessa primeira fase, né? O Santos tem 3 jogos para fazer, só pode somar mais 9 pontos, então chega a 18 o Santos. Então, Corinthians com 25, o Santos não pega. O São Paulo tem 15, só pode chegar a 24. Então, Corinthians com 25, o São Paulo não pega. O Palmeiras tem 16, o Palmeiras pode chegar a 25, a mesma pontuação do Corinthians, mas o Palmeiras tem 3 jogos por fazer. Nesses 3 jogos, só pode alcançar 7 vitórias. O Palmeiras tem 4. Ganhando mais 3, vai a 7. O Corinthians, no caso, já tem 8 vitórias. 8. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, tá? Então o Palmeiras pode igualar a sua pontuação com o Corinthians, matematicamente, mas não nos alcança no número de vitórias, tá? Então, nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Santos nos alcançam mais nessa primeira fase, tá certo? Enfim, uma coisa interessante, o Corinthians que tem 8 vitórias, 1 empate e uma derrota, uma campanha excepcional aí, por mais que o desempenho ainda não esteja satisfatório pra gente, essa campanha, os resultados muito bons do time aí, né? Então, enfim, o Corinthians pode confirmar, talvez, a liderança geral nesse final de semana, né? Se ganhar da Portuguesa, por exemplo, aí o Mirassol não pega mais, né? Enfim, se ganhar da Portuguesa e o São Bernardo e a Ponte Preta tropeçarem, por exemplo, acho que o Corinthians aí já garante
a liderança geral, né? Mas, enfim, né? Eu vou torcer para São Bernardo e Ponte, para complicar o Palmeiras. E o Corinthians, na última rodada, pega o Guarani. Então, deve confirmar a liderança geral aí, né, cara? E seria muito bom. E pelo que eu vi, eu acho que desde 2016. Desde 2016 que o Corinthians não pega a liderança geral, cara. Meu Deus, desde 2016. Enfim, e tá aí os jogos da 10ª rodada do Paulistão. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que a CBF divulgou a tabela do Brasileirão. Pois é, a CBF divulgou aí, finalmente, a tabela, tá? Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa aí no final de março e termina lá em dezembro, dia 21, cara. 4 dias antes do Natal termina o Brasileirão. E o Corinthians estreia contra o Bahia fora de casa em Salvador, né? Aconteceu mesmo em 2019, né? Em 2019 o Corinthians também estreou contra o Bahia em Salvador, mas naquele ano perdemos 3-2, né? Não foi muito legal. Mas enfim, estreamos contra o Bahia fora de casa, aí depois é o Vasco em casa, aí depois primeiro clássico, o Palmeiras fora de casa, já vai ter outro derby do Allianz em abril, né? Enfim. Aí deixa eu ver aqui, vai ter o Fluminense em casa depois, aí o Sport em casa, depois Flamengo fora, Internacional em casa, vamos ver aqui, Mirassol fora, Mirassol na Série A, hein? Depois é o Santos em casa, aí Atlético Mineiro fora, Vitória em casa, depois Grêmio fora, e aí vai ter a parada pro Super Mundial, né? Vai ter a parada do Super Mundial. Vai até 12 rodadas e vai parar pro Super Mundial. Enfim, aí vai até dia 12 de junho e volta dia 12 de julho. É isso. Então vai ter um mês aí entre a 12ª e a 13ª rodada, tá? Então até a rodada 12 vai ter jogos assim e aí depois vai parar pro Super Mundial. Um mês parado, né? Aí, rodada 13, pega Bragantino em casa... Depois Ceará fora, São Paulo fora, Cruzeiro em casa, Botafogo fora, Fortaleza em casa e o Juventude fora de casa, tá? E aí, como vocês já sabem, no segundo turno só inverte os mandos, né? Só inverte. Então na última rodada do Brasileirão, o Corinthians pega o Juventude em Itaquera, tá? Então estreamos contra o Bahia fora. E na última rodada é o Juventude em casa, tá? Dia 21/12, 4 dias antes do Natal, tá? É o último jogo do ano, né? E analisando os jogos do Corinthians, já tá aqui também os jogos do Brasileirão, né? Tá aqui já os jogos, né? Depois da Libertadores, tá aqui os jogos Bahia, o Vasco, Palmeiras e os outros jogos do Brasileiro, né? E como vocês estão vendo, pegamos a Portuguesa aí e depois é o compromisso pela Libertadores, o Universidade Central. Ai, mamãe, né? E rolou nessa semana os jogos de volta da fase 1 da pré-Libertadores, galera. Pois é. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada? A fase 1 da Libertadores. Lembrando que o Corinthians, ele é da fase 2, tá? Tem fase 1, fase 2 e fase 3. O Corinthians entra a partir da fase 2, tá? Nessa pré-Libertadores. São 3 fases, o Corinthians entra a partir da segunda. Na primeira fase passaram o El Nacional, do Equador, o Alianza Lima, do Peru e o Monagas, da Venezuela, tá? São os times que passaram aí na fase 1 da pré-Libertadores. E o El Nacional, né? O El Nacional pode enfrentar o Corinthians, pois é. Aqui na segunda fase tem Boca contra a Alianza Lima, tem o Bahia pegando o The Strongest, ó o Tolima, cara, Tolima e Melgar, oh meu Deus. E tá aqui, o Corinthians pega o time do Universidade Central, e se o Corinthians passar pelo time venezuelano, pega ou El Nacional ou Barcelona de Guayaquil na fase 3, tá certo? Então, o Corinthians, ele joga a partir da fase 2, tá? Se passar, vai pra fase 3 da pré-Libertadores, que é a última fase, antes da fase de grupos, tá? Então, passando do time venezuelano, pega Barcelona de Guayaquil ou El Nacional, tá? Aí, passando por um deles, aí sim o Corinthians entra na fase de grupos, beleza? Então, ou é Barcelona ou é o Nacional se o Corinthians passar, tá? Então é isso. E bom, galera, vamos falar rapidinho aí desse jogo contra a Portuguesa.
que é o seguinte, né? Como eu falei, eu imagino que o Corinthians vai entrar com o time reserva. O Ramon Dias vem mesclando muito time aí. E não é pra menos, né, gente? A gente ainda não tá satisfeito com o desempenho do time. A gente tá meio que apanhando em relação a isso, né? O desempenho, a atuação. Mas, enfim, cara, os resultados estão acontecendo. E parando pra pensar, galera, quem é que tá jogando bola realmente nesse Paulistão? Quem é que tá jogando brilhantemente? Falando sério, sabe? São Paulo apanhando, empatou com o Velo Clube, São Paulo, 3-3. Palmeiras apanhando, Santos apanhando. Então, cara, mesmo o Corinthians não sendo brilhante em questão de atuação, cara, ninguém tá sendo. Assim, o calendário tá muito apertado, os times estão com pouco tempo pra treinar, pouquíssimo tempo pra treinar, gente. O Corinthians jogou num sábado contra o Noroeste e na segunda já teve que jogar contra o Novo Horizontino. Não tem tempo pra descansar, sabe, tipo, o Corinthians ganha do São Bernardo no domingo, né? Domingo à noite, ganhamos do São Bernardo, um jogo difícil pra cacete. Aí, em vez de ter tempo pra treinar, pra recuperar os jogadores, não, quarta-feira já tinha jogo que é o Santos. Não tinha tempo pra recuperar, pra descansar, nada. Quarta já tinha jogo de novo. E é pra todos os times, Então o calendário do Paulista tá muito apertado, os times não estão com tempo pra treinar, pra descansar com nada. Enfim, então dá meio pra entender. E também é início de temporada, coisa e tal. Então alguns jogadores estão adquirindo forma física. Mas vamos ver se o desempenho melhora aí ao decorrer da temporada. E espero que o Corinthians entre com tudo nessa Libertadores, tá? Primeiro, não vamos subestimar a Universidade Central, tá? Então vamos com tudo pra cima deles. Mas antes tem a Portuguesa. Eu imagino que vai com o time reserva. E vamos lá, né? Assim, os ventos estão a nosso favor. As coisas vêm dando certo, né? Quem sabe o Corinthians consegue mais uma vitória aí, mesmo com o time reserva. Enfim, né? E talvez até confirme a liderança geral do Paulista nesse fim de semana, né? Enfim, então vamos lá. Vou dar meu palpite contra o Santos, eu acertei, hein? 2-1, eu acertei, que coisa. Vamos ver se eu acerto de novo? Caraca, velho, o que eu posso palpitar aqui, mano? Eu vou palpitar 2-1 Corinthians, sim, porque o Corinthians só sabe ganhar de 2-1 ultimamente. Então é 2-1, deixa eu ver quem faz os gols. Deixa eu ver, Thales Magno e Igor Coronado. Beleza? É isso aí. 2-1 Corinthians, Thales Magno e Igor Coronado fazem os gols. E vamos lá pra cima da Portuguesa e vamos tentar mais uma vitória aí no Paulistão e confirmar a liderança geral, tá bom? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham do jogo e também comente o palpite de vocês. O meu é 2-1 Corinthians, tá? Gols de Thales Magno e Igor Coronado, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians! Pra cima da Portuguesa!